E aí, tradições religiosas são boas ou são más? E por que a maioria dos jovens religiosos, quando vão para a faculdade, acaba abandonando a fé? Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. E bora pro assunto do nosso vídeo. Tradições religiosas são boas ou são más? Até agora tá parecendo que tradições religiosas são completamente péssimas, não é verdade? Mas se você lembrar do que a gente falou desde o primeiro vídeo, você vai ter em mente que tradições religiosas nada mais são do que expressões culturais no contexto do relacionamento com o transcendente, com o espiritual, com o divino, ok? E sendo uma expressão cultural, ela não é nem boa e nem má em si. Intrinsecamente boa ou intrinsecamente má. O que vai definir se ela é boa ou má são os resultados que ela produz. Então, por exemplo, se a sua tradição religiosa te faz matar outro ser humano para se alimentar dele e assim absorver a força dele, o intelecto e tudo mais, como a tradição canibal, obviamente isso é uma tradição religiosa ruim. Agora, se a sua tradição religiosa define uma vestimenta, então ela é neutra, ela não é nem boa nem má, ela é simplesmente uma expressão da sua cultura, do seu grupo social. E também, por exemplo, algumas igrejas cristãs têm a tradição religiosa de ter a cerimônia do lava-pés antes da Santa Ceia. Essa é uma tradição que é positiva, porque o lava-pés é quando um lava o pé do outro, simbolizando a humildade e estimulando a humildade. Então o resultado é positivo. Então, em si, tradições religiosas não são nem boas e nem ruins. O que vai definir o valor positivo ou negativo dela é o resultado que produz. Porém, existe uma atitude em relação às tradições religiosas que podem tornar mesmo tradições que são positivas em algo negativo. Que atitude é essa? É a atitude que define o paradigma religioso. É a atitude de você tomar os elementos culturais. Ah, obrigado, viu? Valeu. Vamos trabalhar bem agora, que legal, hein? Mas tá, é a atitude de você tomar os elementos culturais, tomar tradições religiosas de um grupo e considerá-las como um princípio universal. Essa palavra é importante, ok? A gente vai falar mais sobre isso em vídeos futuros. Mas, quando você torna uma tradição religiosa em um princípio universal, que deve ser aplicado universalmente, aí você começa a colher frutos podres. Por quê? Aí você vai desenvolver uma fé que vai desaguar no relativismo e aí você vai também desenvolver esse sentimento de guerra santa, onde você enxerga o diferente, onde você enxerga as outras comunidades, outras culturas, como algo inferior, como algo ameaçador à sua fé e tudo isso que a gente já falou nos outros vídeos, ok? Então, esse é o status das tradições religiosas. Agora, isso tem tudo a ver com o fenômeno dos jovens religiosos irem para a faculdade e grande parte deles acabarem abandonando a fé. Porque se você é um jovem que cresceu orientado pelo paradigma religioso, ou seja, você cresceu compreendendo a realidade do transcendente e baseando a sua fé completamente nos elementos culturais do seu grupo, da sua comunidade religiosa. Então sua fé está completamente baseada nas suas tradições, que são seus elementos culturais. E se esse jovem cresce dessa forma, muito provavelmente ele participou daquele movimento de fechamento que a gente falou no vídeo anterior, onde ele olha para as outras culturas e outras formas de pensamento e enxerga elas como algo negativo, algo que ele deve evitar. E por isso ele não entra em contato com outras formas de pensar, com outras culturas e tudo mais. Ele se fecha na sua própria realidade. E agora esse jovem vai para a faculdade. E na faculdade, inevitavelmente, ele entra em contato com diversas formas de pensar, com diversas culturas diferentes e diversas formas de ver o mundo. E ele não estava preparado para isso. E
todas aquelas formas que foram demonizadas, que foram ensinadas a ele como coisas negativas, agora que ele está entrando em contato, ele percebe que não são tão negativas assim. Que muitas formas de pensar diferentes da dele acabaram contribuindo para o desenvolvimento da humanidade. Ele começa a ver que existem pontos positivos em outras culturas, em outras formas de pensamento. E esse é o primeiro fator que começa a mexer com a fé dessa pessoa. O segundo fator que começa a mexer com a fé dessa pessoa é que, além das formas de pensamento diferentes, ela começa a conhecer pessoas que têm diferentes tradições religiosas, mas que, ao invés de serem inferiores moralmente, ao invés de serem pessoas ruins, ou todo esse quadro negativo, são pessoas maravilhosas, pessoas super gente boa, muitas vezes até com um comportamento moral, com uma personalidade mais agradável do que as pessoas da própria comunidade desse jovem religioso em questão. Então, isso é outra coisa, ele começa a falar, poxa, as culturas diferentes não são negativas como me ensinaram. As pessoas que acreditam em coisas diferentes não são tão ruins quanto me disseram que elas eram. E aí ele começa opa, isso aqui tá meio estranho. E aí a gente chega no terceiro fator, que é quando na faculdade você começa a entender tudo que a gente já falou no primeiro vídeo. Que é o quê? Você começa a aprender a analisar a história da humanidade, que durante a história o ser humano passou por diversas revoluções de pensamento. E assim fica muito claro que tradições humanas, elas não são verdades absolutas, que tradições humanas não são princípios universais e que tradições humanas são passíveis à mudança. E aí, sendo que a sua fé está completamente baseada na sua tradição religiosa, e agora você percebe que a sua tradição religiosa não é uma verdade absoluta, mas é tão relativa quanto as outras tradições religiosas de outras comunidades, você entra num espiral e numa crise existencial bem profunda. Por quê? Porque você olha e fala, bom, se eu sou cristão porque eu nasci numa comunidade cristã, e meu amigo é hindu, porque nasceu numa comunidade hindu. E meu outro amigo é muçulmano, porque nasceu numa comunidade muçulmana. E meu outro amigo é ateu, porque nasceu numa comunidade ateia. Então não tem como eu dizer que eu tenho uma verdade melhor do que a deles. Porque eu sou um produto do meu meio, assim como eles são um produto do meio social deles. Então, cara, todo esse negócio de religião é um produto do meio onde foi criado. E então não existe verdade absoluta coisa nenhuma. E como a gente já falou no primeiro vídeo, essa pessoa, ao entender isso, ela vai abraçar o relativismo. Porque ela vai entender que não existe verdade absoluta e, portanto, não existem verdades. E assim, cara, ninguém sabe de nada, cada um faz o que quiser. E dois detalhezinhos também que pioram a situação é que no ambiente universitário você vai ter também duas coisas. Você vai ter professores e linhas de pensamento que vão martelar na sua cabeça frequentemente que a realidade transcendente é algo para os ignorantes, então você deve ignorar essa coisa. Ignorante, ignorar, enfim, não tem nada a ver. Mas tá. E a outra coisa é, você vai estar envolto em um ambiente cheio de festas, cheio de loucura, cheio da filosofia Carpe Diem. A gente só tem uma vida, então vamos aproveitar da forma que a gente quiser, e é isso aí. E isso acaba falando bastante com a parte hormonal e com a parte jovem da nossa existência, não é verdade? Então, tudo isso junto faz com que o jovem ele acabe entendendo que tradições são relativas e, portanto, já que a fé dele está baseada em tradições, acaba que a fé dele é relativa, então ele abandona essa fé que é relativa. Tudo isso é causado porque, por uma educação completamente equivocada, ele não está preparado para analisar de forma mais profunda a questão do transcendente e a questão
da experiência espiritual que ele teve. E muitos desses jovens que acabam abraçando o relativismo vão passar a explorar mais uma fé espiritualista, que é o assunto do próximo paradigma, o paradigma imanente. Porque já que não existe verdade absoluta, então quem vai definir a realidade do transcendente vai ser eu mesmo, vai ser a minha percepção, vai ser o que eu sinto, o que eu experimento e o que eu acho sobre isso aí. Mas antes da gente falar sobre o paradigma imanente, ainda tem uma perguntinha que eu quero abordar que você talvez deve ter passado pela sua mente, principalmente se você é cristão, que é: como a Bíblia se relaciona com toda essa história? A Bíblia seria mais um dos vários produtos culturais, mais uma produção de um meio social ou não? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo e aí a gente pula para o paradigma imanente. E só um recadinho do coração: se você está sendo confrontado com tudo isso que você está ouvindo aqui, se você está começando a se sentir desiludido, a se sentir assim, em crise, cara, não perca o quarto paradigma, certo? Porque toda essa caminhada vai desaguar no quarto paradigma, onde eu vou falar de várias questões que talvez estão ficando abertas no desenvolver da jornada, ok? Mas então, não perca o quarto paradigma, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Falou! Só para você não esquecer, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário. Falou!